E o que você tem que fazer? Você precisa fazer o seguinte: você precisa treinar seu cérebro para não se emocionar. Qual o problema de todo mundo com as perguntas? Você não consegue desenvolvê-las porque você se emociona muito rápido. Então, quando a gente começou a discutir por que você perdeu, você estava indo bem. Na hora que você foi crescendo para cima de mim, eu fui dando uma cutucada para abalar a emoção. E aí você foi ficando, aí você baixou a cabeça e desistiu. Não se importe com absolutamente nada do emocional. Escute apenas uma palavra que o interlocutor está falando. E aí você vai voltar uma pergunta com aquela palavra. Quando você manda a pergunta, eu pego uma pedrinha, põe de volta no estilingue. Qualquer fala sua da resposta, eu cato só um pedaço. No fundo, eu não ouço tudo que você fala. Eu ouço uma palavra, é o suficiente para eu não me emocionar e devolver pergunta para você e pôr a pressão para o seu lado. Então, na hora que você está fazendo pergunta, o que você tem que fazer é devolver a pergunta o mais rápido que você puder. É como se fosse uma batata quente. E aí você só pega uma única pedrinha. O que te faz feliz? Em que área que você quer saber? Primeira coisa que ele acabou de fazer foi cortar energia. Brilhante. Quando eu pergunto qual que é, o que eu te perguntei? O que me faz... Para, moço! Ai, vocês querem ajudar o cara? Eu fiz a pergunta para ele não estava nem lembrando. Presta atenção, o que aconteceu? Isso é uma técnica. Eu perguntei para ele, o que te perguntei? Ele nem prestou atenção. Eu só falei assim: o que te faz feliz? Ele meteu uma poda na energia. Qual área você quer saber? O que aconteceu? Voltou a pressão para mim. Eu falei: na pior área, vai, na pior área da sua vida. Não sei o que é a pior área da vocês estão aqui na frente, vocês viram o rosto dele? O rosto dele aí, eu sei, mas eu tenho que sair disso. Socorro. O que aconteceu? Começou a afetar as emoções dele. Um dia eu estava sentado com o Giba, e aí ele bonitão, eu falei: qual foi a pior coisa, pior derrota da sua carreira? Ele: foi quando eu caí no doping, usei droga, não sei o que, Aí depois passou, mano, ele no camarim: Marçal, como é que você me faz aquela pergunta, mano? Eu falei: era só você meter uma pergunta de volta. Quando alguém te perguntar qualquer coisa, imediatamente arma uma pergunta de volta. Se você treinar seu cérebro e ficar afiado, de jeito você vai emocionar nunca mais. Então a pessoa começa a perguntar, eu tô nem aí, eu meto a pergunta de volta. Como que eu faço a pergunta? Anota aí o código dessa pergunta top, chama pergunta top, anota aí. O que é a pergunta top? Vocês vão cair para trás. Pergunta top significa pergunta do topo, a primeira que vier na cabeça. Estou falando sério. Sim, só que ela vai revelar seu nível de maturidade. Tá bom, vamos negociar. Alguém quer negociar comigo aqui alguma coisa? Sim ou não? Bora. Então vamos lá. Vamos aprender a negociar comigo. Eu nunca vou falar de negócio com você antes de 5 minutos. Alguém pergunta por quê? Porque eu só vou ficar fazendo pergunta aleatória, você não vai entender a minha motivação e vai entregar tudo que eu preciso, que são seus drivers. Nós não ficamos treinando o dia inteiro drive mental? Desde cedo, sim ou não? O que eu preciso saber para conhecer uma pessoa? Os drivers que ela carrega. Eu sei se você tem dinheiro, não é pelo extrato da conta bancária, porque você pode fraudar no Photoshop. Eu sei quanto você tem de dinheiro pelos drives que você faz, que você carrega. Eu sei o seu nível de network pelos drives que você tem. Eu sei tudo sobre você pelos drives que você carrega. Então, para que eu vou querer comprovação? Eu acho bom quando o cara está mentindo para mim. Eu vou te mostrar. Aí, se eu falar: mostra, peraí, deixa eu achar. Ih, não estou achando. Eu já sei como que é. Eu já sei que ele está mentindo. Aí eu falo para ele ficar em paz. Não, fique em paz, cara. Não precisa mostrar nada para mim, não. Aí eu vou caçar outro drive. Eu vou caçando outro drive. Você quer saber como é que faz para pegar a mentira? Sim ou não? Pergunte coisas aleatórias que a pessoa não está no sistema de defesa dela, ela vai falar um não. Ela fala não, do jeitinho, sempre puxando a boca, é o jeito dela. Não, o não de verdade dela é o não assim, ó. Estou dando um exemplo. Aí você pergunta coisas para ela te dar o sim. Aí você valida o sim 2 vezes, o não 2 vezes, tem como errar. Aí quando você for falar com ela, ela quiser dar uma de Jacó com você, o não dela está aparecendo sim. Você pegou. Anota aí para você estudar microexpressão facial. Chama linguagem não verbal. Dica de leitura: lê o livro O Corpo Fala. Você tem que sair da fase infantil de leitura facial e corporal de uma pessoa. Então, para você não emocionar, sendo uma das ferramentas que eu digo para vocês, uma das ferramentas mais fortes de prosperidade que eu conheço: fazer pergunta.
São 3 pessoas que você pode fazer pergunta poderosamente. Para você, para Deus e para o próximo. Quando você sabe isso, já era. Pablo, se eu perguntar para Deus, ele responde? 100% dos casos. Se ele não falar nada, ele respondeu. Ele falou, pergunta para os outros. Estou falando sério, já meditei muito nisso. Por que eu pergunto para Deus e Deus nunca responde? É porque você não sabe que não também é a resposta. É porque você pede os trem para Deus, que é sempre o sim dele, fala a verdade. Não, Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor podia me dar? Aí ele fala, não. Então Deus me respondeu, eu vou continuar orando. Não, ele já falou não. Já fechou o clima, já era. Vai você, se vira. Você não sabe disso. O que acontece? Como que você chama? Dá o microfone para ela aqui. Isso aqui, ó, vale bilhões. Na minha cabeça vale bilhões. Saber fazer isso aqui, ó. Pega o microfone para ela. Como você chama? Rosana. Você é feliz? Sim. O que? Piscadinha. Já peguei seu movimento. Faz sim, ó. Vou te mostrar. O que te faz feliz? Porque a demora, porque o cérebro fez as contas e falou, acho que a gente se fodeu. Vocês não sabem o jeito que é o cérebro. Fala assim, o cérebro não quer gastar energia. Então ele prefere mentir. Bora lá. É para responder ainda. Já anota a sabedoria que está rolando ao vivo aqui. Pergunta aberta, pergunta fechada. Pergunta fechada, índice de mentira, 80%. Alguém pergunta por quê? Porque o cérebro não quer rolo, moço. O cérebro não quer se expor, o cérebro não quer gastar mais energia dando explicação. Então é melhor mentir. Não, eu acredito que quem mente é mau caráter. Então pode pôr todo mundo na conta. Porque você pergunta para uma pessoa, você está bem? Tô. Ela está mentindo, ela não está. Você está feliz? Tô. Ela não está. O que ela não quer? Ela não quer discutir, ela não quer gastar energia. Então fala logo que está e sai daí logo. O que te faz feliz? Ter uma família estabilizada. É o que você não tem. Não. Vocês ouviram ela respondendo? Não, vamos lá, vamos tratar essa mentira aqui. Eu perguntei, você é feliz? Ela respondeu o quê? Sim. Resposta fechada vai ter a resposta sempre que você não quer. Não use essas perguntas, a não ser para pegar a pessoa. Depois eu coloquei a mesma pergunta aberta. O que te faz feliz? Aí ela... ter uma família estabilizada. Aí eu falei, é o que você não tem. Ela, é. O laudo técnico disso aí é o quê? É o quê? Eu de verdade, sim, que eu penso, tá? Sim, meu pensamento crítico. Ela não é mentirosa. Ela só não quer expor o problema dela. Não é uma prática de, não, eu vou mentir para todo mundo. Não vai, eu vou me safar, então eu tenho que vazar. Só que ela mexeu com um cara que sabe achar o problema. Qualquer um que faz pergunta sabe fazer. Anota a técnica, tem uma técnica dos 5 porquês. 5 perguntas acham qualquer causa na Terra, de qualquer problema. 5 perguntas usando a resposta da primeira, conectando com a segunda, conectando com a terceira. Tudo você vai achar. Como que é a técnica dos 5 porquês? Vou pegar um caso aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem. Uma pessoa está pedindo para viajar porque está super estressada e cansada de trabalhar. Cansaço, esse pedido de viagem por estresse, é causa ou é efeito? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer para essa senhora é: o que te levou a esse estresse? Ela vai me responder. Acabei de fazer uma pergunta. Ela fala, é meu trabalho, eu estou trabalhando demais. Por que você está trabalhando demais? Porque minha chefe é muito dura. Estou indo já aqui para a terceira pergunta. E por que a sua chefe é muito dura? Porque ela odeia erro. E o que aconteceu? Eu estou errando demais. Falta de foco. Achei a causa. Meu Deus do céu, por que eu levo esse tanto de pergunta para achar esse negócio? Por quê? Porque as pessoas estão programadas para só ludibriar as outras com efeito e nunca revelar a causa. Por que você, sabendo fazer pergunta, vai reinar? Porque você vai achar a causa das coisas e vai tratar. Qual o problema? Você fica mentindo até para você, mente para os outros. Por quê? Porque você não revela a causa. Tudo tem uma causa. Escreve assim, tudo
tem uma causa. Então fala assim, ó, se existe o efeito, é porque existe a causa. Então o que acontece? Os 5 porquês é uma técnica para achar qualquer coisa. Mulheres, quer uma dica? Pergunta para o seu marido por que ele casou com você. Marido, por que você casou comigo? Porque te amo, é a primeira resposta que eles dão. E o que te levou a me amar? Aí ele dá aquela respirada que aí já vai faltar os argumentos tudo. Aí vai falar assim, porque foi amor à primeira vista. E o que você viu nessa vista? É porque você era magra. Morreu, vai morrer todo mundo em casa. Não tem como um cérebro não entregar a causa se eu não pegar o porquê e ir atrás. Não tem, deixa eu te falar. 1 ou 2 vezes na minha vida demorou mais de 5 perguntas. Porque tem gente enrolada em prolixa que mente, enrola, embola, joga numa caixa de presente, você tem que ir desembalando até achar a causa. 5 é o suficiente para achar qualquer causa real. Real. Por isso que você tem que treinar seu cérebro, porque isso é uma das coisas que mais vai te fazer prosperar na vida. Vocês acreditam nisso ou não? Quem é a pessoa que você mais tem que perguntar na vida? Anota. Você mesmo. Se você se perguntar de verdade, isso vai mudar a sua vida. Hein, até quando que eu vou ficar nesse estilo de vida? Até quando que eu vou aceitar esse tipo de coisa? Até quando o dinheiro vai ser meu senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Quando? Perguntas. Aí muda a pergunta. Cara, a Elis está aí? Manda uma mensagem feliz. Vou soltar esse mês o livro de perguntas. Não aguento mais. Estou no IP 137 e hoje eu solto essa bosta desse livro. Perguntas Poderosas é bom. Acho que eu já vi esse livro aí. Eu dei uma folhada nele. Eu acho que eu já li esse trem aí. Eu já peguei muito livro de pergunta para pegar a arte dos caras, para ver o que era. Acho que eu já vi. Se eu não tiver doido, é de capa amarela, alguma coisa assim. Sabe o que acontece? Se você pegar só esse básico que eu estou te passando, é o tripé do negócio. Você já tem base, mas tem que treinar a fazer pergunta. Por que eu falo sempre, vá direto no como? Porque a sua pergunta, fazendo para mim, é porque você quer saber uma forma de acessar. E eu já te contei o drive mental do como. O que é o drive mental do como? Acesso. Então, quando você entende isso, você vai treinar para buscar a maturidade da pessoa. E agora eu vou te dar um código lá em Provérbios 17, 28. Está escrito assim, ó. Até o tolo, se ficar calado, se passa por sábio. Dica que eu te dou. Cala a boca. Pablo, eu quero falar. Não afirme. Escreve aí. Acabar com as afirmações. Porque isso vai te custar caro. Encerrar minha vida, minha temporada de afirmações. Só faça perguntas. Então vamos lá. Se você for para as afirmações, algo poderoso vai acontecer na sua vida. O que vai acontecer? Você vai virar escravo delas. Você tem um ônus de comprovar e a pressão passou para o seu lado. Por isso que você não vai mexer com isso mais. O que você vai fazer? Você vai fazer pergunta, porque o ônus é da pessoa de responder, a energia é problema dela. Sempre fazer pergunta para não acontecer isso. Eu quero que você entenda justamente isso aqui, ó. Esses 2 sinais aqui, ó. Sinal de exclamação, o sinal, o ponto final é outro sinal, e o de interrogação. Eu chamo ele de cobra. Aqui é um balaio, presta atenção. Aqui é um balaio, e a serpente sai de dentro do balaio, ela é misteriosa e ela vem para dar o bote. Pegaram o código da pergunta ou não? Balaio. Quando você vem tocando a flauta, a pergunta vai saindo do balaio. Tem uma linguinha bem aqui, ó. Tem como esquecer isso aí que eu falei agora? Então está aqui a serpente que sai do balaio. Um ponto final, não quero conversar sobre isso. Uma exclamação chama atenção. E a atenção vira para o seu lado. E é ruim. É ruim escrever em caixa alta. É ruim terminar com a exclamação num diálogo. Porque isso é uma afirmação. Aí você vai pegar um código pesado agora. Escreve assim, ó. Sou dono do que calo e escravo do que falo. Pesado. Vocês estão assistindo ao vivo aí? Sejam bem-vindos. Vocês estão dentro do MEDP. Daqui a pouco eu vou encerrar a transmissão. Mas
Conversei com meus parceiros aqui, nós estamos abrindo para vocês assistir essa aula, tá bom? Para cumprir o compromisso e de fazer prosperar nesses 12 dias. O que é? Sou dono do que calo e escravo do que falo. Sou dono do que calo e escravo do que falo. Só um aviso, está encerradas as inscrições para o ginásio, já está com a capacidade máxima, só tem uma reserva de poucas cadeiras na frente do palco, que é o VIP. Se você ainda tem expectativa de ir, a única forma de você entrar é dessa forma, já foi encerrada. Ah, desculpa, o Marcos acabou de me falar aqui que já encerrou o VIP, não tem como ir mais, só assistir pela internet. Fechou? Fala. Ou, é uma pergunta, ou eu gostaria de dar uma volta na sua Porsche. Cara, se for para você andar mesmo na Porsche, as duas estão frágeis, eu não vou falar incorretas. Certo. A forma de você chegar nisso, até para criar uma empatia, seria assim: quantas pessoas já andaram na sua Porsche? Certo? Pergunta para mim. Quantas pessoas já andaram na sua Porsche? Em qual das Porsches? Na que você anda em Interlagos. Você sabe que eu já vendi essa Porsche que eu andei em Interlagos? Não. Então a sua particular. Qual delas? A que você anda mais. A que eu ando mais não é Porsche, sabia? Eu ando mais é no Escalade. Mas você tem pretensão de andar na Porsche. Na Porsche. A Porsche que tem nem casa que sobrou é da Carol. O que é que você quer que eu te ajude? Pode ser na Escalade, então. Ou seja, você tem que ir usando para pegar o nível de simpatia e para ver isso. Não pode ser direto na pergunta. Não, o que eu faço para andar? Não vai andar. Ainda vai ouvir zoeira, que você falou assim, para dar uma volta. Não, uma volta para dar a hora que você quiser, é só andar em volta. Porque a comunicação tem que ser clara, entendeu? Mas você quer andar mesmo? Com certeza. Cara, pode andar, você pode andar até na Hammer, tá aí estacionado. Tá rindo de quê? Quer saber como? Aí que tá, garoto. Então você sempre espera a pergunta, ó. Ó a pergunta saindo do balaio, ó. Mano, esse sinal é muito forte. Isso te faz ficar forte e poderoso. Saber fazer pergunta. Conectar as perguntas. Oi. Fala com... Agora vai vir a coisa mais assustadora, aí você já pergunta. Agora a coisa mais assustadora sobre pergunta, quer saber ou não? Libertador. Tananana. Todo mundo que faz pergunta já sabe a resposta. E eu posso provar. Prova. Vou começar onde eu descobri isso. O superintendente de um grande banco aqui de São Paulo fez uma EDP. E a esposa dele, minha aluna, doidinha na cabeça, falou: liberta meu marido do banco. Falei, fácil demais. Ele no meio da turma, eu falei: e aí, você vai sair quando do banco? Tá doido? Minha vida? Não sei o quê. Tá bom. Eu fiz uma pergunta, só que eu tive que usar uma técnica um pouco mais baixa, porque ele era muito resistente. O que eu fiz? E aí, foi pro coffee break, eu peguei no braço dele e falei: eu quero te contar um negócio. Quando você quer tocar uma pessoa para ela explodir, você segura no pulso e aperta. Aí eu falei: deixa eu te falar uma coisa, só uma questão didática, só uma coisa hipotética. Aí ele o quê? Ele não viu pegando na mão com força. Fez eu te falar: um amigo seu tem o mesmo tempo de banco que você. Ele emprestou a senha dele para um cara fez uma cagada e ele foi mandado embora por justa causa. Você acha justo? Ele de jeito nenhum. Eu falei: pois é, isso já aconteceu várias vezes. Aconteceu ou não? Aconteceu com você agora. Que dia que você vai sair desse banco? Ele ficou tão puto. E eu falei: o que você vai fazer? Ele: eu vou abrir uma corretora. Eu falei: você vai sair quando? Aí ele falou: até 2020. Na época era 20. Ele falou: até 2022. Aí eu fiz assim, ó. Tá bom. Aí ele ficou: como é que você arrancou essa data de mim? Eu falei: a data sempre esteve aí. O problema é que eu tive que sacolejar o cérebro para ele entregar. Você pergunta e a resposta está aí dentro. O negócio que você não quer assumir, você tem medo. A data do milhão está aí dentro. Deixa eu falar. Juro que ela está aí dentro. Quer saber como? Fazendo pergunta. Quem na sua convivência acredita que você vai bater 1 milhão? Aí você fala: ninguém. A data está lá ainda, eu vou chegar nela. Você acredita em método? Não.
Você anda perto de alguém que é milionário? Não. Eu vou fazer as perguntas. Quando acaba a última, eu te revelo a data. Quer saber a data dessa pessoa? Nunca. Porque o sistema dela desviou isso. E no final tem um extrato. Data, jamais. E várias pessoas, eu termino a pergunta, falo, é daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10. Depende daquilo que você carrega. Você já tem a resposta. Eu não invento a resposta para você. A resposta está aí dentro. Fala todas as respostas que eu quero. Estão aqui. E por que vários de vocês fazem perguntas para mim? Quer saber ou não? Porque vocês querem autorização. Vocês querem ou autorização ou validação. Ou, no mínimo, quer compartilhar a caca que você vai fazer. Transferência de responsabilidade. Por isso que você faz pergunta. Para falar depois. Pois é, foi o Pablo que falou para eu fazer. Você pira que é isso que o cérebro faz? Assuma suas próprias responsabilidades. Fala assim, a partir de hoje, eu assumo as minhas próprias responsabilidades. Então vamos lá, pode perguntar. Quem começa fazendo as perguntas e que vai teoricamente dominar uma conversa... Vocês podem começar, eu ficar lá 10 minutos, eu entrar no jogo, acabou o jogo. Estou usando o caso dele que ele tinha uma intenção, então ele começou fazendo uma pergunta. O que ele começou? Ele começou derrubando tudo. Ele começou dando strike sem o jogo começar. Ele já chegou na intenção dele. Eu quero andar no carro. Tipo assim, é só realizar um sonho andar nessa Porsche? Para que isso? Não tem nem vinculação, não gastaria nenhum tempo para falar, vai lá e anda no carro. Para quê? Agora, meu personal estava lá em casa, malhando. Aí eu falei para um outro funcionário, eu deixei a McLaren na rampa, guarda ela aqui. Aí ele falou, eu posso guardar? Claro. Estava no lugar certo, fez a pergunta certa, ele andou. Aí ele foi guardar, eu falei, está curtindo? Ele, demais. Dá uma volta no condomínio, ele foi embora. A pergunta é certa, conectada na hora certa, é como um remédio, vai entrar. Fala o microfone. Então é o seguinte, vocês querem economia de vida e ter mais energia para vocês investirem em coisas que faz mais sentido, sim ou não? Eu vou te anotar, você vai anotar o remédio. 80% dos problemas que vocês tiveram nos últimos anos é fruto de não ter feito pergunta. Anota aí. Evita 80% de perdas emocionais. Fazer pergunta. Eu preciso mesmo de ganhar esse juro que essa pessoa está recebendo, que está querendo me pagar? Não, acho que não estou afim não. Tem uma coisa que eu amo nas perguntas, é que quando eu vejo 2 tolos conversando, nenhum faz perguntas, os 2 fazem afirmações. Eu quero que você repita isso, para você nunca fazer parte dessa merda. Fala assim comigo, ó. Na conversa de 2 tolos, não há perguntas. Os 2 estão afirmando o tempo inteiro. E aí começa. Quer ver uma coisa? Vocês querem fazer um teste, sim ou não? Vamos lembrar.